responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Amém? Até aqui podemos assentar nesta noite. Nós louvamos ao nosso Deus, podeis assentar? Nós louvamos ao nosso Deus pela sua graça, a sua misericórdia, o seu amor tão grande que nos envolve a cada dia. E quando nós somos escalados a pregar, a ministrar a palavra do Senhor, nós ficamos com a nossa alma inquieta, com a nossa alma inquieta muitas vezes, tentando preparar uma palavra para trazer para a igreja, pedindo que o Espírito Santo traga aos nossos corações a revelação, aquilo que precisamos falar, aquilo que precisamos transmitir para a igreja. E durante esse dia, essa palavra foi que assentou o meu coração. Gosto muito de falar sobre oração, porque a oração nos leva a um particular com Deus e nos traz as maravilhas do céu para a terra. A oração, ela destrava as nossas vidas. A oração faz nós termos uma intimidade maior com o Senhor. A oração faz nós vermos os nossos problemas de maneiras diferentes. E na oração, com certeza, nós vivemos o sobrenatural de Deus. E vendo lendo esta passagem, vejo que este Daniel, ele tinha um hábito muito grande, e o hábito de orar todos os dias. Ele não só orava todos os dias, ele abria as janelas do seu quarto, ele se punha de joelho e 3 vezes por dia ele orava, ele clamava ao seu Deus. Ele colocava talvez as suas angústias, as suas necessidades, os problemas que ele tinha ali no reino, diante do Senhor, porque ele sabia que lá do céu vinha o seu socorro, que lá do céu vinha a sua providência, que lá do céu muitas coisas seriam destravadas. É assim a nossa vida. Devemos ter uma vida diária com Deus, de comunhão com o céu. Se está tudo bem, devemos orar. Se não está, devemos orar da mesma forma. Não podemos parar de orar. Não podemos parar de buscar a graça do céu. Não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Nós, no decorrer da nossa vida, nós adquirimos alguns hábitos. Alguns têm hábitos bons, outros não, hábitos ruins. Talvez quando estava na escola, o Emerson mesmo é uma pessoa dessa, que quando estava na escola, gostava de morder a caneta. Meu Deus, esse não é um hábito bom. Gostava de morder a caneta, e quebra a caneta no dente. Alguns têm o hábito de mascar chiclete. Masca. Acaba um, começa outro. É um hábito, né? Mas o hábito de Daniel era a oração. O hábito do pastor Emerson, muitas vezes, é de beber café. Pastor Emerson gosta tanto de beber café, que por onde ele vai, ele leva a garrafinha de café. Olha, irmãos, vai faltar pouco para ele trazer a garrafinha de café para cima do púlpito. Se ele vai para Jacarezinho, ele vai com a garrafa de café. Ele vai trabalhar do lado, ele vai com a garrafa de café. Ele vai para o skate, ele vai com a garrafa de café. Aonde ele está, tem que ter uma garrafinha de café. É um hábito que ele adquiriu. Já a filha dele, que não bebe tanto café, pegou o hábito de roer as unhas. Fica direto com as unhas na boca, roendo as unhas. Rói as unhas da mão e rói as unhas do pé. É um hábito que adquiriu. Mas o hábito de Daniel era a oração. E esse era um hábito que mudou a vida de Daniel. Porque as pessoas que vê que nós estamos orando, começam a incomodar. O que está acontecendo? E nós estamos muitas vezes com os joelhos dobrados. Aqueles homens, o qual o rei,
ele constituiu ali no seu reino, ele constituiu 120, mas as pessoas não tinham o mesmo hábito de orar. E então Daniel começou a incomodar. E eles se levantaram contra Daniel. Olha, vamos fazer um edito, se quem estiver orando, quem estiver buscando outro Deus, que não seja o Deus do rei Dário, vai ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel tinha um hábito que quando ele não orava, parece que ele passava mal. Talvez Daniel estava ali trabalhando no reino, de repente Daniel ficava incomodado. O que aconteceu, Daniel? Eu estou com dor de cabeça. Mas por que essa dor de cabeça? Eu não orei pela manhã. Está me faltando algo, está me faltando a oração. Quando chega a tarde, Daniel está com as pernas meia mole. O que está acontecendo agora, Daniel? Eu precisava orar à tarde e eu não orei. Eu preciso orar, eu preciso conversar com Deus, eu preciso colocar nas mãos do Senhor os meus problemas, só Ele pode resolver. Eu não vou parar de orar. E à noite do mesmo jeito, podia faltar o alimento, mas a oração não podia faltar. E nos dias de hoje, irmãos, nós vemos que tem faltado muita oração. Porque nós fazemos um ciclo de oração, tem 50 irmãs, vem 3 na oração. Fazemos um culto somente de oração, vem meia dúzia para orar. Porque parece que orar é chato, parece que orar incomoda, parece que orar cansa, né? Se colocar o joelho e começar a conversar com Deus, vai cansar, o joelho vai doer. E quem não tem o hábito de orar, começa com vãs repetições, sempre falando a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Mas quando adquirimos o hábito de orar, o desejo de orar, quando você prostra de joelho diante do Senhor, a hora passa assim, e quando você vê, o relógio já orou mais de 1 hora conversando com Deus. No começo vai ser difícil. Os primeiros 15 minutos parece que vão ser uma eternidade para orar. Você vai e você volta, mas permaneça com o seu joelho dobrado, porque o adversário, ele fica lançando as palavras. Você não tem palavras para orar, então levanta. Você não vai conseguir chegar 1 hora, então levanta. Mas o adversário, o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo, o intercessor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que quando nós não temos palavras, quando nós somente choramos diante do Senhor, Ele vem e enxuga dos nossos olhos as lágrimas, Ele segura nas nossas mãos e permanece conosco todos os dias. Isso não significa que se nós orarmos, nós estamos tão revestidos que não vamos passar por situações difíceis. Não. Isso não significa que nós não vamos ter problemas. Isso não significa que nós não vamos sentir os ataques do adversário. Porque se nós orarmos, sim, nós vamos ter as armaduras de Deus, nós vamos ter coragem, nós vamos ter ânimo, nós vamos ter força, nós vamos ter o escudo que está na nossa frente, nós vamos ter a espada que vai nos dirigir, nós vamos ter o capacete que vai nos proteger, nós vamos calçar os nossos pés e vamos andar trilhando nos caminhos do Deus vivo. E ainda que o adversário venha com a sua fúria, a palavra do Senhor nos diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. O dia mau vai chegar, as angústias vão chegar. Daniel tinha uma intimidade tão grande com Deus, mas mesmo assim, ele teve que enfrentar a cova dos leões. Ele tinha uma comunhão com o céu, mas mesmo assim, ele teve que enfrentar a cova dos leões. Mas e se ele não estivesse orando? Talvez no momento em que ele ouvisse que o edito estava assinado, ele diria: eu não vou orar mais.
Eu não vou orar mais porque se eu continuar orando, eu vou ser preso. Se eu continuar orando, eu vou morrer. Oh, irmãos, se eu continuar orando, Deus irá me desamparar. Mas Daniel tinha uma fé viva no Deus vivo. Eu vou prosseguir para o alvo que é Cristo. É o meu consolador, é aquele que me ajuda, é aquele que sonda o meu coração. E o meu Deus poderá me livrar da cova dos leões. Nos dias difíceis, permaneça adorando o Senhor. Nos dias difíceis, nos dias de guerra, nos dias de angústia, permaneça servindo ao Senhor, se prostrando diante do Senhor. Porque quando você não conseguir mais andar, Ele vai te tomar pela mão, Ele vai te levantar. E se você ainda não conseguir caminhar, Ele vai te abraçar e vai te carregar nos braços. Nos dias difíceis, nos dias de dor, permaneça. E Daniel permaneceu, porque ele tinha hábito de orar. Ele tinha gosto de orar. Ele tinha prazer de conversar com o Senhor. Sabe o que é prazer de conversar com o Senhor? É quando o seu amigo não te entende, ele te entende. É quando aquela pessoa que você tem de companheiro do seu lado não está compreendendo o que você está falando, ele te entende. Sabe aquele dia que a pessoa não consegue te dar uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo? Ele, o Senhor teu Deus, te diz: não te deixo, não te desamparo, nem por um instante. Estou contigo todos os dias. Todos os dias, não é só os dias de alegria, não. Os dias de luta, eu estou lado a lado com você, caminhando lado a lado. Você pode fechar os seus olhos nesta noite e você pode agradecer ao Senhor, o seu Deus que tem estado do teu lado, que tem enxugado as tuas lágrimas. Talvez a situação que você está vivendo é uma situação difícil, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é Deus de providência. O Senhor é o mesmo Senhor que esteve com Elias, com Eliseu. O Senhor é o mesmo Senhor, irmãos, que ressuscitou a Lázaro. Nessa situação, Marta e Maria tinham mandado avisar Jesus, mandaram um recado para Jesus: olha, Lázaro, aquele a quem tu amas. Não era aquele que Lázaro amava, é aquele que Jesus amava. Aquele a quem tu amas está enfermo. Nessa situação, Marta e Maria talvez pensaram assim no seu íntimo: vai avisar Jesus, porque Ele nos ama e Ele vai vir ao nosso encontro. Avise Jesus. Quando chegaram e avisaram Jesus, Jesus ainda ficou 2 dias. E quando chega para encontrar com essa família, Lázaro já estava morto. Veja bem a situação. As irmãs podiam ficar desesperadas. Marta estava desesperada porque Jesus havia dito: esta enfermidade não é para a morte. E Lázaro estava morto. O amigo, aquele que amava eles, tinha deixado eles só naquela situação. Marta podia estar angustiada, desesperada. Eu imagino que Maria, como já tinha sentado aos pés de Jesus, como já tinha para aprender de Jesus, estava mais calma, estava mais tranquila. Mas a morte, quando vem, traz desespero na alma, traz uma angústia. E aquelas irmãs com Jesus, aquele que amava elas, agora talvez diziam: Jesus nos desamparou, Jesus deixou nós sozinhos nessa situação. E aqueles que estavam em volta diziam: aonde está o seu amigo? Aonde está Jesus que tomava café com vocês, que jantavam na casa de vocês? Agora deixaram vocês só.
deixado vocês nessa situação. Seu irmão está morto. O que dizer nessa situação? O que dizer quando a prova vem? Nós não temos argumento, não temos palavras. Quando Jesus chega, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. E Marta chega até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós dizemos isso? Senhor, se o Senhor estivesse nesta situação, não teria acontecido o desemprego. Senhor, se o Senhor estivesse no casamento, não teria acontecido a briga. Senhor, se o Senhor estivesse nessa causa, tudo seria diferente. Irmão, Jesus não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua operando milagres e Ele sabe o momento certo, a hora exata de operar o grande milagre. Família desesperada, mas quem chegou? O Mestre amado. Quem chegou para mudar a situação? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, para mudar a situação que eles estavam vivendo. Eles não estavam vendo o que o Senhor iria realizar. Eles não estavam talvez crendo no que poderia acontecer. Mas o que Jesus disse? Tire a pedra. Ele não tirou, mandou tirar a pedra. Tire a pedra. E quando tira a pedra, quando nós tiramos do nosso coração a pedra da dúvida, quando nós tiramos do nosso coração a pedra da incredulidade, quando nós tiramos do nosso coração a pedra do desânimo para poder orar, quando nós tiramos do nosso coração a fraqueza que vem muitas vezes, o Rei dos Reis opera o milagre. Então naquele dia, era o dia que Deus ia fazer o sobrenatural. O Senhor não queria somente curar daquela enfermidade. O Senhor queria libertar mais um povo além de somente a Lázaro. E então o Senhor dá um brado. Todo mundo olhando. O que Jesus vai fazer agora? Essa situação é morte. É uma situação impossível de se resolver. O que este Jesus, o amigo de Marta e Maria, pode fazer agora? E Jesus usa a sua autoridade e diz: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Os incrédulos olhando e Lázaro saindo para fora. Os olhos viram e não acreditavam no que estavam vendo. As pessoas estavam olhando Lázaro saindo para fora e não estavam acreditando no que estava acontecendo. No caso de Daniel, lançado na cova, agora acabou, Daniel. Chega de orar. Ninguém mais vai orar. E Daniel está no meio dos leões. E os leões comeram Daniel? Não, porque o Deus do sobrenatural iria operar de maneira que o homem não poderia explicar. Quem poderia explicar? Os leões que não se alimentaram daquele homem que foi lançado na cova. Quem poderia explicar? O homem que saiu da cova, o homem que saiu ali daquela gruta. Lázaro. Ninguém pode explicar o milagre quando Deus faz. O que eu quero dizer nesta noite? Que ninguém vai saber explicar o que o Senhor irá fazer na sua vida. Ninguém vai conseguir explicar como aconteceu, que jeito que aconteceu. Eu não sei. Eu sei que eles criam em Deus, no Deus vivo soberano. O que eu sei é que aquele povinho daquela vila orava e buscava a presença do Senhor. O Senhor fez o quê? Moveu as águas, o mar se abriu e a bênção chegou naquele lugar. Você pode levantar sua mão nesta noite?
Eu não sei dizer como foi. Eu sei que as águas para aquele povo da mensagem de Santa Mariana foram mexidas. Mexeu de um lado, mexeu do outro. Tiveram muitas vezes lágrimas, tiveram muitas vezes fraquezas. Muitos até mesmo pararam no meio do caminho, outros desanimaram. Mas quando eu estendi a minha mão para aquele lugar, levantei um povo em oração, levantei um povo em adoração. E esse povo com o coração quebrantado, com o coração quebrantado, a oração chegou até o meu trono. E então do meu trono eu dei ordem aos meus anjos a respeito daquele que está crendo na palavra. Eu dei ordem aos meus anjos e os anjos vieram. E eles puderam contar que o sobrenatural de Deus aconteceu. Você não está entendendo o que o Senhor está nos falando nesta noite. Ele está falando que você vai viver o sobrenatural quando você colocar toda a sua confiança no Deus de Israel. Que para Ele não há impossível. Que para Ele não há barreira. Ah, mas parece que o meu sonho é tão grande. E parece que a situação que eu estou vivendo é uma situação tão pequena. A situação parece que é difícil de acontecer. Era difícil para ressuscitar Lázaro. Era difícil para tirar Daniel da cova. Era difícil para ter intimidade com Deus. Mas quando Deus quer operar, ninguém, eu estou dizendo que ninguém irá impedir o mover do Senhor. Se coloque de pé nesta noite. Sabe, irmãos, o Senhor Deus soberano está neste lugar. Ele está neste lugar. Nós sentimos, eu sinto a presença do Senhor palpável neste lugar, nesta noite. Não pense que você não é merecedor. Não pense que você não é digno. Não pense que você é o mais pequeno da casa, não. É você que Deus escolheu. É com você que o Senhor conta. É pela tua mão que o Senhor irá tomar. Talvez você não ora mais como você orava antes. Talvez você não canta mais como você cantava antes. Talvez você não jejua mais como você jejuava. Talvez não tenha tempo mais de ler como você lia antes. Você lia com mais intensidade, com mais graça. Quando você jejuava, você queria jejuar o dia inteiro e agora já não tem mais essa força. E você está se sentindo indigno nesta noite de receber a graça do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor te ama. Eu quero te dizer que o Senhor te ama. E Ele sonda o seu coração. Por um acaso você não sabe que Ele te conhece, você mesmo antes do ventre da mãe. Ele te conhece, te sonda. Ele te toma pela mão. E é com você que Ele conta nesta situação. Eu quero que você saia daqui nesta noite convicto que a oração muda a história. Eu quero que você saia daqui nesta noite crendo nesse amor tão grande. Se lance nos braços dele. Se lance completamente nos braços dele, nos braços de amor, como foi louvado nesta noite. Porque o amor dele é tão grande, irmãos. O amor dele é tão grande. Conhece as minhas falhas. Conhece as minhas falhas, conhece as minhas fraquezas, mas Ele não desiste de nós. O homem e a mulher muitas vezes desistem de continuar intercedendo, de continuar buscando, mas o Senhor não desiste de nós. Ele nos abraça cada vez mais forte, cada vez mais forte.
Ele sabe o momento de operar. Ele sabe o momento de te conceder vitórias. Eu quero pedir para que você nesta noite ore, pedindo para que o Espírito Santo te encha, para que venha transbordar dessa graça. Que o Espírito Santo te encha desse amor tão grande, que faça você acordar da madrugada e se lançar nos braços dele. Peça para que o Espírito Santo te encha de uma maneira que você possa ver além do que os seus olhos estão te mostrando. Porque o que Deus quer operar é muito além, é muito maior do que você pode imaginar. Irmãos, se sintam abraçados nesta noite. Se sintam abraçados nesta noite por esta graça maravilhosa. Se sintam abraçados nesta noite por esse amor tão grande do Senhor. Que nesta noite vocês possam estar se sentindo como criança que foi lançado, se lançando nos braços do Pai, sem reservas. Talvez você está dizendo para o Senhor: Senhor, mas faz tanto tempo que eu não oro que parece que eu esqueci até mesmo como orar. E o Senhor vai te ensinar. E o Senhor vai te dizer assim. Comece assim, ó: Pai nosso, Pai nosso. E esse pai, como o pastor José Rui disse, ele vai ficar com o coração quebrantado para você. Esse pai, esse pai te ama tanto, te abraça hoje com mais forte, com mais intensidade, te abraça hoje, te chama de volta para o cantinho da oração, te chama de volta para o momento da consagração. Esse pai que te ama, te chama de volta para jejuar. Esse pai te chama de volta para o particular. Ele diz: volta, vamos conversar. Vamos conversar. E você talvez está dizendo: mas eu não tenho palavras. Não, fique em silêncio então. Eu entendo o seu silêncio. Conheço cada uma das suas preocupações. Conheço os seus medos. Eu te conheço. Eu te conheço. Olha que lindo, irmãos. Eu te conheço e não te deixo. Não te deixo. Aya Siria Mandarabashara Mandarabahas. Driaya Shende Copa Labashonde Copa Namahas. Leva-me a tua glória. Venham para frente. Venham para frente. Pode continuar, irmão. Leva-me aos teus. Venham para frente, todos para frente, aqui na frente. Faça um pouquinho as cadeiras, pastor. Faça um pouquinho as cadeiras. Muito Venham todos para frente. de ti. Oh, aleluia, Jesus. Leva-me aos cativos. Feche os teus olhos bem forte. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração nesta noite. Eu vou anunciar o Coloque teu a mão sobre o teu amor. coração. Eu vou anunciar. Vai sentindo nesta noite esse abraço. Mais alto. Às vezes sentimos vontade de dançar na presença do Senhor. Leva-me. Às vezes sentimos vontade de dançar.
receber Sentimos vontade de mergulhar mais fundo na presença desse teu Senhor. perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Hoje é a noite que o Senhor preparou para nós. A noite de uma mudança nas nossas vidas. Na minha, na sua, dos irmãos que estão louvando, dos irmãos que estão nos ouvindo. Hoje é uma noite que o Senhor está dizendo: mesmo no dia da adversidade, mesmo nos dias dos problemas, nos dias mais difíceis, eu sou o teu Deus, que não te deixe, que não te desamparo. Tenho algo novo para cada um de vós. Algo novo. Algo novo. E vamos viver o sobrenatural com o Senhor. Amém? Aplaude o Senhor, pastor. Quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Aleluia. Leva-me ao teu grande amor, receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos?